Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV. Olha o Facebook do Geraldo Júnior, por gentileza, Lucas Braga, sempre às 20h30 para você, no Facebook do Guarulhos em destaque. Perdeu a entrevista, você vai na tela, né, do YouTube Geraldo JR. A TV tem lá todo o programa para você acompanhar. Lucas Braga, boa noite, Lucas Braga, boa noite, Felipe Poi. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, Lucas Braga. Sobe um pouco o site para a gente ver as notícias lá. Aí, Lucas, notícias para você do Brasil, por exemplo. Nós temos notícia chegando de automóveis. O presidente Bolsonaro apresentou hoje os 14 novos vice-líderes lá no Congresso Nacional. Tudo isso no portal Guarulhos em Destaque, que hoje você ainda vai ler a coluna do professor Devanildo Damião. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Sempre um prazer estar aqui com você, cumprimentar também o nosso companheiro de mesa. Estamos sempre à disposição, Geraldo. O professor Devanildo, que é coordenador do Conselho de Desenvolvimento Urbano e... Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos. E também coordenador do curso de administração da FIG Unimesp. FIG Unimesp. Cleiton Braga, empresário e idealizador do Núcleo de Academias de Guarulhos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Geraldo. Boa noite ao companheiro de mesa aí hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre as academias, falando aí da atividade física aí em Guarulhos. Eu vou começar com o professor Devanildo. Professor, hoje o mercado de TI está aquecido. A que se deve isso? Geraldo, se teve, né, é importante, né, mesmo antes da pandemia, existia um movimento muito forte em relação à digitalização da economia. Né? Você tem uma série de tecnologias, plataformas digitais, utensílios que levaram a uma mudança no paradigma. É conhecido tecnicamente, né, por Smart City, que envolve a questão móvel, a questão da inteligência, da internet das coisas, da armazenagem dos dados em nuvens, a questão da movimentação, né? Você consegue carregar informação, ter o acesso em diversos equipamentos, em coisas. Então levou uma mudança no cenário, na perspectiva como as empresas, né, como as pessoas lidam com o seu mercado. Então você teve duas ondas, né? Uma primeira onda de digitalização daquilo que poderia estar sendo vendido online, que era um movimento pré-pandemia, e com a pandemia se acelerou essa tendência, né? As pessoas foram obrigadas pela aceleração, né, pelo isolamento, a estar buscando, né, comprar coisas mesmo sem estar presente. Então teve uma aceleração muito forte desse processo, e o profissional de TI é o profissional que está dando suporte para todas essas alterações, né? Então foram elementos, né? Um movimento que já existia, Geraldo, né, que já vinha muito forte, que está sendo estudado como transformação digital, né? Você já tem diversos artigos, já tem uma literatura a respeito, que se acelerou com esse processo. Sempre se fala, né, quando você tem elementos, né, eventos bruscos como guerras, como pandemias, epidemias, você acelera tendências, né? O resultado sempre é uma aceleração de tendências. E uma das tendências que foi, né, que nós podemos dizer que teve uma grande aceleração foi a utilização, a digitalização da economia. E aí nesse processo, né, logicamente, o profissional de TI ganha valor, né? Porque você, vamos dar um exemplo, né? Na medida que eu preciso, né, eu tenho algo convencional, um negócio convencional, que eu preciso estar transformando ele para que eu tenha vendas online, processo de entrega, de recebimento, utilizando a internet, eu vou precisar de um profissional para dar esse suporte. Como foi muito rápido esse processo, esse profissional se valorizou. Aí é a lei da economia tradicional. Sim. Oferta e demanda, né? Você tinha uma demanda muito alta, você encarece a questão da oferta. Então foi esse processo. Então, e provavelmente, Geraldo, isso vai continuar por um grande tempo, porque o que ocorre no mercado? Todas as organizações viram que elas precisam ter alguma estratégia de TI. Então esse aspecto da transformação digital vai
se acelerar. E esse é o tema do artigo. Olha aí, aceleração digital. Daqui a pouco eu volto com o professor Damião. Vamos falar a respeito, inclusive, desse novo imposto que o governo federal quer criar e vai criar. Inclusive, hoje, os líderes estão discutindo com o ministro da Economia. Todos nós sabemos que o presidente da República quer criar a renda cidadão e não está sabendo onde tirar, e evidentemente que esse novo imposto já havia sendo discutido desde o início do ano. Agora, você vai criar um novo pacote para ajudar alguém, você vai tirar dinheiro de onde? Tá certo? Cleiton Braga, tenho percebido, Cleiton, que as academias estão voltando à sua normalidade. Mas existe uma preocupação com os protocolos. Você tem conversado com o grupo de empresários que fazem parte do núcleo de academias? Bom, Geraldo, da semana retrasada para a semana agora, né, passou as 2 semanas e essa semana, a gente vem fazendo diversas visitas nas academias, né, inclusive para saber como que está essa temperatura da volta dos alunos, de como que esses empresários estão reagindo a esses novos protocolos, o que os alunos estão falando. Inclusive, né, agora à noite, a gente passou a tarde hoje visitando algumas academias, dando algum suporte. Estamos com um projeto bem bacana dentro do núcleo, que é fazer uma palestra que chama-se Cabeça de Campeão. Né? A gente sabe que os colaboradores eles estão ainda se adequando a todo esse formato, então o núcleo de academia, junto com o Eduardo Vela, comigo e outros idealizadores que está dentro do núcleo, nós estamos fazendo uma palestra motivacional para ajudar esses colaboradores nessa nova realidade. É isso que o núcleo de academias vem tentando fazer desde o início, né, até antes da pandemia. E a gente vê um retorno bacana, porque as pessoas estão aceitando e estão, de fato, agora, talvez, se acostumando com o novo, né? Estão usando máscara, estão respeitando o próximo, estão fazendo coisas que a gente talvez não tinha costume, está virando um costume dentro da academia. Então, eu acho que essas nossas visitas aí, que vai até dezembro, e as nossas palestras também, estamos procurando pessoas que trazem também conteúdos para o lado da saúde, não precisa ser só educadores físicos, né? Ou pessoas especializadas na parte de atividade física, mas em sim dar orientação e ajudar com que eles continuem ajudando, né? A gente costuma dizer que nós somos não professores, né? Nós somos agentes da saúde, e agora o núcleo de academias está começando cada vez mais trazer esse projeto para dentro das academias de Guarulhos. Agora, uma pergunta técnica. Nós estamos sempre falando aqui de protocolo, mas as exigências... Você falou num programa há muito tempo atrás que uma das exigências para o retorno dos alunos à academia entraria na questão também da idade. Isso permanece? Sim. Qual é o limite? Até que idade as academias que fazem parte do núcleo estão aceitando novos alunos? De fato, a gente ainda está conseguindo explicar, né, na nossa unidade, está tendo muita procura, né, eu falo da KM Fit, está tendo bastante procura, que as pessoas querem saber se tem espaço para a criança, para a mãe treinar, e ela deixar a criança lá tranquila. Nós temos os espaços infantis, o espaço kids, que é chamado dentro da academia, e também os idosos, que a gente diz aí que não é idosos, né? Que inclusive, Geraldo, vou falar ontem, dia 30 hoje, dia 1º de outubro, hoje é dia do idoso. Hoje é o Dia Nacional do Idoso, né? Parabenizar a todos os idosos que acompanham o programa do Geraldo, tá sempre antenado aí com as informações. Hoje, parabenizar a todos eles. Então, acima de 60 anos até, a gente ainda está pedindo que eles vão até o médico, peçam para o médico autorizar, para eles terem essa capacitação de ficar dentro da academia, né? Então, se o médico dele autorizar e falar que ele está apto à atividade física, nós vamos tentar cuidar dele de uma maneira um pouco diferenciada do que o normal que era antes, né, da pandemia. Bacana, professor. Estou conversando com o professor
Cleiton Braga, do Núcleo de Academias de Guarulhos. Professor Devanildo Damião, olha só, a gente sabe que esse novo imposto vai ter um impacto direto na economia. Como é que você está, na sua visão, como é que você está avaliando a criação desse novo imposto nas transações bancárias que vai bancar a renda cidadã? Geraldo, existe, né, uma discussão, né, já há algum tempo, né, de você buscar recursos para você custear esse processo. Nós estamos na expectativa de uma reforma tributária, né? Eu acho que a reforma tributária ela vai conseguir colocar alguns elementos de racionalidade nesse processo. Trabalhar especificamente com a criação do novo imposto é totalmente impopular e eu tenho muitas dúvidas se vai à frente esse processo. Mas você comentou algo a respeito e falando sobre a questão da digitalização da economia, que há no mundo todo uma discussão como você está tributando esses serviços internacionais dessas grandes empresas, né, de busca, de conteúdos sociais, de streaming. Então há uma discussão muito forte, que eu acho que pode ser um achado para você buscar mais recursos, né? Eu acho que a discussão tem que ir, né, nesse sentido. Essas grandes empresas, né, que são empresas mundiais, elas não são tributadas. Sim. Então é necessário você criar algum mecanismo para que você consiga avançar nesse processo. Eu conversei muito com o Vitor Lippe, que é o deputado federal que está tratando desse tema também, e o que ele colocou, né, numa das lives que nós participamos, é que eles estão na expectativa de ver alguma resolução dentro da perspectiva da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a partir daí você fazer algum benchmark aqui para o Brasil. Mas como o Brasil, né, e a pandemia acelerou também essa necessidade de você tá tendo um papel social mais forte, eu acho que você pode antecipar essa discussão e talvez aí seja um canal. Porque o governo, né, o próprio Paulo Guedes vem se gastando muito, né, dentro desse aspecto. Falou em Fundeb, né, falou na questão dos precatórios. Esses processos não estão dando resultado. E hoje, né, foi o próprio Mourão, né, que falou em relação à criação do novo imposto, que não estava cogitado. Quando se fala em alguma coisa como CPMF, sempre se tem uma discussão muito forte, o próprio Congresso está reativo a isso, porque sabe que é muito impopular. Sendo nós temos eleição, então eu acho que há uma necessidade de uma nova discussão, ou o governo ter alternativa também de jogar essa discussão para frente, né? Que talvez seja o que eles vão ponderar, porque se está aí na eminência, né, na necessidade da discussão da reforma tributária. Agora, professor, estou recebendo aqui a informação, o Supremo Tribunal Federal libera Petrobras a vender refinarias sem aval do Congresso. Como é que você vê essa notícia? Sem aval do Congresso? Sem aval do Congresso. É uma inovação, né, vamos dizer assim, porque é importante a discussão pela sociedade, né? Eu acho Com certeza. Se tem que ter uma harmonia entre os poderes e independência entre os poderes, né? Assim mesmo, o governo sempre vai ser partidário no momento em que você tem dificuldades fiscais de estar vendendo ativos. Porque se vende esse ativo, você vai ter uma condição financeira melhor. Mas tem que ter uma discussão, tem que passar pelo Congresso, né? Eu acho que essa é bastante polêmica, né? Sim, você sim. poder... E é um ativo importante, né? Eu não sei como está estruturada essa venda, mas provavelmente é uma área de logística, né? Acho que o Congresso precisa ser ouvido. Tem que ser ouvido. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados, Cleiton Braga, empresário, o professor Devanildo Damião, tudo isso em 1 minuto. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte,
segurança, prevenção de perdas, administração de espaços, MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na tela para você. O Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre de segunda a sexta, às 20h30, para você acompanhar. Tudo bem? Que chova que faça só às 20h30 na tela para você e também no YouTube. Terminou o programa, já vai estar disponível para você. Olha só, deixa eu voltar com o professor Cleiton Braga. Professor, nós falamos aqui que os cuidados com protocolos é o futuro das academias. Porque Deus me livre e guarde, se alguém morre de Covid numa academia, ela pode fechar, né, irmão? Geraldo, é uma coisa que a gente está completando praticamente quase 65 dias que retomamos aí pós-pandemia. Uma coisa que a gente está bastante feliz é que esse tipo de resultado de contato, de alguém pegar dentro da academia, está de fato sendo comprovado que a gente vem falando, né, para os governos aí da cidade de Guarulhos, que de fato nós somos agentes da saúde, né? Sim. E sim, todos os professores, todas as academias estão tentando ter o máximo de cuidado possível. Continuamos ainda tirando a temperatura dos alunos, continuamos ainda percebendo, pedimos para os nossos colaboradores perceber se está tendo alguma tosse, se está tendo alguma coisa diferente, se o aluno está sentindo, né, alguma coisa diferente no corpo na hora que estiver fazendo atividade física. Então eu acho que esse acompanhamento que de fato que a gente falou que nós iríamos levar saúde e estamos levando saúde agora nesses 60 dias, estamos tendo muito feedback também de alunos falando que melhorou até o humor e a parte mental, que é aquele negócio de você ficar dentro de casa, sem socialização, sem conversar com o amigo, ou só via internet, né? Até o nosso amigo aí, que trabalha muito nessa parte de TI, ele está vendo que foi uma desaproximação das pessoas e agora, dentro da academia, está vendo novamente essa autoestima, não só pelo fato do corpo, mas sim pelo contato entre as pessoas, não aquele contato como era antes, né? Uhum. A gente costuma dizer que é o novo agora, de estar pelo menos socializando. Isso está fazendo não só a parte física, mas a parte mental está ajudando muito. E a gente já está vendo o resultado com isso daí. Agora, professor, por que as pessoas insistem, tomei conhecimento essa semana, né? Hoje, sexta-feira, eu, no período da manhã, fiquei sabendo que em algumas academias as pessoas, desculpem, ao exigir que o aluno use máscara para fazer os exercícios, está havendo questionamento de falta de ar. Fico com falta de ar, não consigo respirar, vou embora. E aí algumas academias, para não perder o aluno, estão aceitando que o cara faça seu exercício sem a máscara. E aí? Eu tenho um amigo nosso que mora nos Estados Unidos, né, é o Jorge, e ele me mandou alguns vídeos pós-pandemia nos Estados Unidos. De fato lá, pelo que eu entendi, ainda não foi feito nada científico aqui no Brasil, mas lá as academias dizem que quando você solta a respiração e o ar volta para você novamente, ele pode te trazer um problema pulmonar. Não sei, isso foi uma reportagem. E por que as autoridades brasileiras... Pois é, ainda não há estudos aqui, que talvez seja benéfico para o Brasil, de não deixar, né? O que a gente percebe muito dentro das academias, Geraldo, o que eu tento não entender, ou tento entender, se de fato o cara, ele tem alguns sintomas, ou ele aparece ter alguma coisa do Covid... Toda hora que esse cara está correndo na esteira, que esse cara está fazendo alguma atividade, está fazendo exercício, ele coloca a mão na máscara para arrumar, ou ele tira para coçar, para tirar o suor, ele coloca de novo. Então toda hora ele está em movimento entre a mão
e o nariz e a boca. De fato, não sei se... E aí depois ele vai lá, coloca a mão no aparelho, às vezes ele tira ali aquele momento para desinfectar a mão, né? Porque fez esse... A gente ainda não sabe, a gente não tem esse porquê. O que as autoridades pedem, o que os governos pedem, que a gente continue usando a máscara. Mas, de fato, a gente não consegue explicar porque ainda existe essa parte, já tem bastante parte da atividade física, pessoas especializadas na área, que estão fazendo esses estudos para ver se de fato precisa. Mas, a princípio, nós estamos seguindo somente o protocolo dito pelo governo. O seu núcleo da academia estão respeitando a distância, né? Os equipamentos estão distantes uns dos outros, porque todo mundo sabe que não existe agente público para fiscalizar todo mundo. Exato. É uma questão de consciência com o próximo, porque não é nem ficar preocupado se vai ser punido pelo órgão público, não. Mas preocupado, professor Cleiton, com o próximo e com a sua própria saúde. E a gente está, assim, muito orgulhoso em dizer com os nossos alunos, aqueles que não eram aluno, que também está sendo aluno, a gente se sente muito orgulhoso porque eles estão respeitando tanto o próximo, né, quanto a academia e os colaboradores lá do dia a dia. Então, nesse momento, nesses 65 dias de retomada, está sendo sensacional, né? Assim, a gente só tem elogio e não tem muita reclamação. De fato, a gente tem reclamação quando alguém sai fora do padrão. Aí um aluno chega lá e fala, olha, eu vi um aluno ali colocando a boca na torneira, aquela coisa e tal. Então, eles estão fiscalizando ele mesmo. Eu acho que talvez esse fato dos alunos nos ajudar, ajude cada vez mais a gente ter essa liberação para talvez tirar esse incômodo da máscara, né, fazendo atividade física, que não é fácil. Eu faço atividade física dentro da academia e eu uso máscara e é difícil mesmo, é complicado, mas vamos esperar os estudos, vamos esperar, né, a parte governamental aí para ver o que eles conseguem fazer para a gente começar a andar um pouco e melhorar mais isso daí. Professor Cleiton Braga, idealizador do Núcleo de Academias em Guarulhos. Deixa eu voltar também com o professor Damião, coordenador lá do curso de FIG, da administração. Professor, na sua coluna desta semana, digitalização da economia, mexa-se ou morra. O que o senhor fala do seu texto e por que você decidiu escolher esse título? Geraldo, a necessidade, né, eu acho que o alerta é dado esse contexto de alta digitalização, né, porque ela é pervasiva, né? O que nós dizemos que ela é pervasiva? Ela é transversal a todo tipo de negócio. Então, qualquer tipo de negócio vai ter que ter um olhar atento à questão da digitalização. Por mais, né, que num primeiro momento você acha que é uma coisa específica de TI, isso já não existe mais. Então, ela é pervasiva e precisa ser cuidada. Então, é um alerta, mesmo naqueles negócios mais tradicionais, que comece a ter esse olhar atento à questão da digitalização. Então, você teve um grande impacto devido à questão do isolamento, mas a realidade das pessoas é um novo normal, né, uma nova realidade, vai levar à necessidade de você estar aderindo à questão da tecnologia de informação. Um exemplo claro, né, que fica evidente é a questão do social, né? Quando a gente fala no Smart City lá, você começa com o social. As redes sociais, elas fazem parte do nosso cotidiano. Sim. E vai além, né, o Geraldo. Até mesmo ela está comandando as nossas atividades, né? Existe até uma série bastante interessante que eu receito aí para o público, que é o Dilema das Redes. Está passando no Netflix, quem tiver oportunidade, e faz essa discussão, né, do impacto da questão das redes sociais nas nossas vidas. Então, as pessoas, né, convivem, tomam decisões com base em redes sociais. Elas se manifestam, né, elas procuram os produtos com base na internet. Então, os negócios têm que se moldar a essa realidade. Nós podemos falar da educação, né, Geraldo? As entidades de ensino, algumas tiveram que se reinventar completamente. Aquelas que já tinham algum tipo de estrutura, né, de educação à distância, elas tiveram um caminho mais fácil, né, para você estar trabalhando nesse momento.
Mas mesmo as mais tradicionais, Geraldo, elas vão ter que estar incluindo dentro desse portfólio alguns elementos de TI, porque se mudou o perfil de alunos. Eu falo muito baseado nos meus filhos, né? Os meus filhos aprendem muito utilizando o instrumento da rede social do celular. Então eles baixam vídeos, conseguem desenvolver pesquisa. Então, Quem não fizer isso, está fadado a encerrar as atividades. É bom dar um exemplo também, fazer um elogio para você, que você foi uma das pessoas aí que dinamizou esse processo, trabalhando com várias mídias simultaneamente, né? E eu sempre te elogio, né? Obrigado. Pela qualidade do seu trabalho. Então você foi além, antes da pandemia. Sim. Então você colheu os frutos na pandemia. Verdade. Agora aqueles que eram mais reativos a isso, infelizmente, né? A questão do próprio elemento físico para o elemento físico, né, como elemento transmissor da informação, passa de ser importante e impactante. Então a gente saiu do físico para o virtual. Você acha que algumas empresas ainda têm medo, meu caro Lucas Braga, da digitalização? Você falou Lucas Braga. Desculpa, mas o Lucas Braga que olhou para mim, eu falei que está tudo bem. Não, o que ocorre, né, na verdade? Sempre tem um elemento cultural, né? E a adesão à questão da tecnologia, ela tem que respeitar as diferentes características das pessoas, né? A gente sabe que os jovens, nosso honestinho, já nasce mexendo no celular. Algumas pessoas, né? Eu tive até essa experiência com alguns professores que eram, né? Necessariamente tinham que dar aula, né, numa plataforma nova, se tem alguma dificuldade, mas todos conseguem se adaptar, porque uma boa ferramenta de TI, ela tem que ser intuitiva. Tem que ser intuitiva. Mas algumas empresas, né, elas dependem, né, elas são em função do seu corpo gerencial, que é ele que toma a decisão. Se você tem uma pessoa totalmente avessa à tecnologia, provavelmente ela vai ter mais dificuldade e no mercado, né, Geraldo, a gente sabe que o mercado é altamente competitivo, ela pode perder posições aí que vai ser difícil recuperar. Conversei com o professor Devanildo Damião. Professor, muitíssimo obrigado, sempre atenciosíssimo. Quero registrar aqui, todas as vezes que eu faço contato com o professor para uma agenda, ele prontamente, né, além de amigo, o professor é colunista do portal Guarulhos no Destaque. Professor, muitíssimo obrigado. Geraldo, para mim é sempre um prazer estar com um amigo, né? Você sabe do respeito que eu tenho pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e sempre que for requisitado eu vou fazer o maior esforço para estar aqui. Obrigado, professor. Deixa eu concluir agora com o professor Cleiton Braga para a gente fazer um fechamento. Quais os conselhos para os seus parceiros do núcleo de academias, para que, dentro de uma normalidade, encontre soluções para dar continuidade à empresa, mas respeitando e cuidando da saúde? Primeiramente, Geraldo, vou pegar o gancho do nosso amigo aí, que ele está falando um pouco da tecnologia. Eu acho que nesse momento, para os nossos empresários do núcleo de academias, sim fazer o que ele acabou de falar, se estar mais conectado na tecnologia. A gente pega como exemplo a nossas unidades, que é totalmente tecnológica, hoje não tem mais dinheiro, hoje não tem aquela aproximação. Então eu acho que essa inovação que veio no mercado, né, eu acho que é para ela mudar mesmo. Então quanto mais facilidade, quanto mais tecnologia, quanto mais entretenimento você dá para esses seus alunos, para esse seu colaborador, você consegue tirar esse peso de não ficar simplesmente com contato físico ou com medo de melhorar o seu negócio. Eu acho que o novo mundo está aí, temos que se adaptar a essa nova realidade que vai ficar por um bom tempo, né? E agradecer mais uma vez pelo convite. Quem quiser seguir o Núcleo de Academias de Guarulhos, né? Lá no Facebook, no Instagram, Cleiton Braga 19 também. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, sempre um carinho imenso estar aqui com o Geraldo. O Geraldo abre as portas para a gente exatamente fazer com que a nossa cidade, né, o nosso trabalho, a TV Guarulhos desenvolva cada vez mais trabalhos excepcionais aí para poder crescer a cidade. Parabéns, viu, Geraldo, pelo carinho aí que você tem por todos esses empresários de Guarulhos. Obrigado, meu amigo. Professor Cleiton Braga, idealizador do Núcleo Academia. Professor Devanildo Damião, coordenador do curso de administração
Da FIG, Unimesp. Centro Universitário FIG Unimesp. Centro Universitário, nossa querida FIG, me informei, sou da turma de 95 do curso de Direito, hein? Verdadeiro dinossauro. Meu amigo Lucas Braga. Tô vivo. Graças ao nosso bom Deus. Nós nem éramos nascidos. Né? Eu ainda tenho que ouvir piada como essa. Não foi nascido. Daqui a pouco, não vou falar mais nada, hein? Lucas Braga, é brincadeira, meu amigo. Com o Felipe Poi na retaguarda, eu sou Geraldo Júnior. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Boa noite.